Senhor Jesus deixou bem claro numa certa ocasião o que ele realmente veio fazer neste mundo. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Um requisito na língua portuguesa para a compreensão de palavras escritas é a pontuação. Podemos ficar impressionados com a declaração do Senhor Jesus registrado em Lucas, onde acabei de citar. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois precisa apenas de uma forma de pontuação, ou seja, um ponto final. Nesta frase não tem vírgulas. Não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação, mas simplesmente um ponto. Ponto final. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pense por um momento no alcance desta tremenda declaração dita pelo Senhor. O Senhor Jesus usa apenas algumas palavras e, no entanto, com elas, ele revela sua pessoa, seu plano, sua paixão e sua promessa e as segue com um período enfático. A menção deste título, Filho do Homem, permite que Jesus diga repetidamente a todos nós que quiserem ouvir que ele é aquele que foi prometido por Deus, o Messias. Qualquer um que tivesse conhecimento da palavra de Deus se lembraria da profecia de Daniel, ligando o título Filho do Homem com o Messias vindouro. Assim, combinado as menções do Messias no Antigo Testamento, eles devem entender imediatamente que ele está afirmando ser o Filho eterno, vindo do céu, Emanuel, Deus conosco, o Salvador do mundo. Eu gostaria de examinar qual é a extensão de sua palavra quando ele diz que veio buscar, pois ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Poderia ser ilustrado por um comerciante que encontrou uma pérola que desejava e foi e vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Ou por um pastor que perdeu uma ovelha e foi atrás dela até encontrá-la. Ambas as ilustrações mostram claramente que o resultado estava em vista, em que nenhum obstáculo impediria a culminação da tarefa. Buscar, buscar, buscar. O coração deste homem, Jesus, é aqui revelado. Ele não seria dissuadido, desanimado, desistiria até que ele entrasse em contato com este indivíduo. Zaqueu, o que é a história de Lucas 19, o pecador que foi salvo na história de Lucas 19, pode até ter acreditado que Jesus veio do céu àquela árvore onde ele estava, na cidade de Jericó, para buscá-lo. Se você nunca leu essa história, leia Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Todo pensamento que uma pessoa tem em relação ao seu pecado, ou a Deus, ou à eternidade, é dirigida por um Deus que está procurando conceder bênçãos infinitas, salvação a esse indivíduo. Deve-se salientar que a ação da palavra salvar, a ação deste a ação em salvar, não poderia ser uma declaração superficial da salvação de uma alma e uma vida de todos os seus pecados, uma tarefa fácil e descuidada. Somente Jesus poderia compreender completamente o que implicaria para ele, para que isto fosse plenamente realizado. Salvar, pois é o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio do céu, da existência eterna como Deus. Ele foi feito à semelhança do homem, mas muito mais foi exigido por Deus. O problema do pecado do homem contra Deus, seu pecado, meu pecado, deve ser abordado. Este plano exigia que o Messias, o Salvador, fosse ferido pelas transgressões nossas, moído pelas nossas iniquidades. E para realizar tudo isto, ele teve que sofrer e morrer na cruz, no Monte Calvário. Mas devo me certificar rapidamente de que
todos entendam que a transgressão e a iniquidade não eram dele, pois ele nunca pecou. E de fato, já que ele nunca poderia pecar, saliento aqui, de passagem, que ele é Deus. Em sua declaração, Jesus usou um qualificador, ou seja, o que foi perdido. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar, nós já pensamos nisto, veio buscar e salvar, também já pensamos nisto, mas ele veio buscar, ele qualificou o que ele veio buscar. Ele disse, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a notícia mais bem-vinda que qualquer pessoa perdida poderia ouvir. Se você está perdido, ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Seria difícil saber tudo o que Zaqueu entendeu da declaração do Senhor, mas estou confiante de que ele não poderia começar a conhecer a plenitude dela, mas simplesmente disse a si mesmo, eu sou o perdido, eu sou o pecador que estou perdido de Deus. Ele aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua palavra, e como Jesus declarou naquele mesmo dia, ele foi salvo. Tomando Deus pela fé em sua palavra, Zaqueu foi salvo. Se você está perdido, você, como Zaqueu e muitos outros desde então, pode ser salvo aplicando este grande texto pela fé a si mesmo. Meu ponto é o que na terra Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo? O Filho de Deus, sim, Deus o Filho estava aqui na terra, na forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas verdades foram ditas pelo próprio Senhor Jesus em João capítulo 3, do versículo 16 a 18. Pergunto a você, você já foi achado por Cristo? Você já foi salvo por Ele? Você tem essa experiência? A salvação não é um processo na vida de uma pessoa. A salvação se dá no momento. Neste mesmo Evangelho, capítulo 3, o Senhor Jesus mostra que a salvação é como nascer de novo. Você tem o primeiro nascimento. Nasceu de seus pais. Trouxe uma natureza pecaminosa. Agora você precisa nascer de novo. O primeiro nascimento se deu no momento. A pessoa veio ao mundo. No momento, ela nasceu. A mesma coisa se dá. E o Senhor Jesus explica como se dá o novo nascimento. Quando ela crê nele como seu Salvador. Como um pecador necessitado que ele veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pela fé, crendo nele, você pode ter esta segurança, esta experiência de salvação, porque Cristo salva e salva perfeitamente. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?